Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós encerraremos o estudo da estrutura do balanço patrimonial. E o que nós vamos estudar hoje é especificamente como nós devemos classificar no circulante ou não circulante as situações em que a empresa tem uma dívida para pagar e que essa dívida é paga uma parte no prazo de 12 meses e a outra parte num prazo maior do que 12 meses. E o mesmo vale para situações em que a empresa tem um valor a receber, sendo que uma parte desse valor será recebido dentro de 12 meses, no curto prazo, e a outra parte no longo prazo, num período maior do que 12 meses. Bom, numa situação em que a empresa tem uma dívida e uma parte dessa dívida deve ser paga dentro de 12 meses e o restante dela num prazo maior do que 12 meses, o que nós temos que fazer é pegar aquelas parcelas que vencem em até 12 meses, somar o valor dessas parcelas e apresentar esse valor dentro do passivo circulante. E aquele restante, as parcelas que vencem num período maior do que 12 meses, nós temos que somar o valor dessas parcelas e apresentá-lo no passivo não circulante. Então, a título de um exemplo, vamos supor o caso de uma empresa que contratou um financiamento no valor total de R$ 20.000 e que esse financiamento será pago em 20 parcelas mensais de R$ 1.000. Então, daqui até o 20º mês, a empresa vai pagar todo mês uma parcela no valor de R$ 1.000. Como que nós fazemos a classificação dessa dívida entre passivo circulante e passivo não circulante? O que nós temos que fazer é identificar o valor que a empresa terá que pagar dentro de 12 meses e o valor que ela terá que pagar num período maior do que 12 meses. Então, como são parcelas mensais, nós temos que, do primeiro até o 12º mês, a empresa pagará 12 parcelas no valor de R$ 1.000, totalizando um valor a ser pago dentro de 12 meses de R$ 12.000. Então, esse valor de R$ 12.000 é o que nós apresentaremos dessa dívida no passivo circulante. O restante, aquelas 8 parcelas que a empresa pagará num período maior do que um ano, lá do 13º até o 20º mês, nós devemos apresentar no passivo não circulante. Como serão 8 parcelas que a empresa pagará após 12 meses, o valor de R$ 8.000 é que será apresentado no passivo não circulante. Tá? Então, esses 12.000 nós apresentaremos lá no passivo circulante, em financiamentos a pagar de curto prazo, e o valor dos R$ 8.000 nós apresentaremos no passivo não circulante, no subgrupo de contas chamado financiamentos a pagar de longo prazo. E como esse caso se aplica para situações de valores a receber que a empresa tem? O raciocínio é o mesmo. Quando uma empresa tem valores a receber, que uma parte é recebida dentro de 12 meses e o restante um prazo maior do que 12, nós também teremos que separar e apresentar no ativo circulante somente o que será recebido dentro de 12 meses e no ativo não circulante o valor que será recebido no período posterior a 12 meses. Então, vamos ver aqui o exemplo da nossa empresa. A empresa fez uma venda a prazo no valor de R$ 30.000 a ser recebida em 30 parcelas mensais de R$ 1.000. Qual o valor que nós teremos que apresentar no ativo circulante e ativo não circulante? Bom, o raciocínio é o mesmo. Nós temos que separar, nós temos que identificar aquelas parcelas que nós pagaremos em até 12 meses. Né? No caso nosso, nós temos parcelas mensais, então, do primeiro até o 12º mês, nós pagaremos 12 parcelas de R$ 1.000, totalizando R$ 12.000. E do 13º mês até o 30º mês, nós teremos 18 meses, pagando 18 parcelas de R$ 1.000, o que totaliza R$ 18.000 que nós teremos para pagar no longo prazo. Então,
nós temos que R$ 12.000 é o que nós apresentaremos no ativo circulante, no subgrupo de contas chamado contas a receber. E no ativo não circulante, nós apresentaremos o valor de R$ 18.000 lá no subgrupo de contas chamado realizável a longo prazo. Bom, um outro tema bastante importante relacionado ao balanço patrimonial é a diferença entre o subgrupo de contas estoques e imobilizado. No imobilizado, nós apresentaremos todas as contas referentes a bens que são usados no desenvolvimento do negócio da empresa. Então, todos aqueles bens que são fundamentais, aqueles bens que são usados para fabricar produtos, são usados na administração da empresa, por exemplo, móveis, computadores, máquinas, prateleiras, terrenos, a própria planta industrial, tudo isso são bens fundamentais para a empresa conseguir desenvolver a sua atividade comercial. Por isso, eles são apresentados no imobilizado. Tá? E o que é apresentado nos estoques? Nos estoques, nós apresentaremos os produtos que a empresa comercializa. Então, todos aqueles produtos que a empresa ou fabrica ou compra para revender, nós apresentaremos no estoque. Além disso, nós também apresentaremos no estoque os estoques de matéria-prima e produtos que a empresa está ainda fabricando, mas ainda não estão prontos para a venda. Uma coisa que vocês têm que observar aqui na diferença entre estoques e imobilizado, é que não é o tipo de bem que determina se ele vai ser classificado no estoque ou no imobilizado. O que determina é a finalidade que a empresa vai dar para esse bem. Então, por exemplo, em uma empresa que presta serviços e que ela compra um veículo para ser usado para visitar clientes, para ir até os clientes para prestar os serviços, nesse caso o veículo é um imobilizado dela, porque ele está sendo usado para a empresa conseguir desenvolver a sua atividade. Porém, no caso de uma empresa que revende veículos, uma garagem que revende veículos, por exemplo, os veículos que ela compra com a finalidade de revender vão ser estoques dela, tá? Por quê? Porque os veículos eles são comprados não para ser utilizados para prestar serviços ou desenvolver a atividade da empresa no sentido de fabricar novos produtos. Eles são usados unicamente com a finalidade de ser comprados, ser mantidos no pátio para visita dos clientes e já estão disponíveis para venda. Por isso, eles são estoques da empresa. Então, a diferença para classificar um bem em estoque ou em imobilizado deve ser a finalidade que a empresa vai dar para o uso desse bem. Tá? Se ele será usado na atividade comercial da empresa, vai ser usado no negócio da empresa, ou se ele vai ser disponível para venda. Tá? Aí ele vai ser classificado ou em estoque ou em imobilizado.